Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Tranquilo? Pois é, o Corinthians está já a um passo aí de anunciar o seu novo técnico, o substituto do técnico Antônio Oliveira, demitido algumas semanas, uma semana atrás. O Corinthians, que está sendo dirigido pelo seu interino, estava já em busca de um substituto para o técnico português e encontrou neste novo técnico aí uma rápida solução, baseado no mercado, né? Um mercado que está escasso, um mercado escasso de opções, e as opções convencionais que tinham já não são mais queridas, ou então já não são mais vistas como antigamente, né? As opções de mercado do Brasil, os técnicos brasileiros, seja ela o Lisca doido, seja os outros técnicos que estão aí às vezes parados, Edson Moreira e outros que já se tornaram aqueles técnicos rodados, né? Ainda mais em clubes que estão nessa zona aí, nessa faixa, passando por crise e em baixa na tabela. Mas antes de começar a falar sobre o próximo técnico do Corinthians, eu peço para você se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha, beleza? O vídeo aí e acompanhe sempre, que estarei sempre soltando mais vídeos cada vez melhores para você. Você aí que é corintiano, ou e você também que não é corintiano, que tem acompanhado a situação do Corinthians, tem secado ou tem torcido para que o Corinthians melhore. Já vimos aí que o Corinthians está se reforçando com um técnico de peso, vamos assim dizer, e esse técnico é o Ramon Dias. Ao que tudo indica, na próxima semana, já daqui a alguns dias, o Corinthians estará oficializando, anunciando aí o seu novo técnico, o argentino Ramon Dias, que teve como o seu último trabalho um time do Brasil, que foi o Vasco. Nesse ano ainda, ele dirigia o Vasco, ele que pegou o Vasco no ano passado, numa fase parecida com a do Corinthians, né? Algumas rodadas, após algumas rodadas já, com apenas 9 pontos no campeonato, ele conseguiu ali desenvolver um trabalho ali, teve jogos onde ele conseguiu ficar 3 jogos com vitórias seguidas, algo que ainda não havia acontecido no Vasco. Pelo menos ele repetiu essa marca umas 2 vezes e o resultado ali foi bom, agradando a todos os vascaínos, que foi o que? Tirando o Vasco da chance de rebaixamento, embora tenha sido na última rodada com sofrimento após uma vitória ali de 2-1 sobre o Bragantino, mas o mais importante é que a meta, o objetivo foi concluído, e assim, dessa forma, o Vascão ali renovou com ele o contrato dele, que até o final desse ano de 2024, o Vasco acabou renovando até 2025. Mas após algumas má atuações aí da equipe no começo do Campeonato Carioca, sendo eliminado pelo Nova Iguaçu, e ali também tendo dificuldades ali, né, para passar na Copa do Brasil contra o Água Santa, passando nos pênaltis e mais outros ali, ele acabou sendo demitido ou pedindo demissão, ainda não se sabe, né? Tá tendo um processo aí judicial, tá tendo uma confusãozinha aí um pouco, porque ele alega que foi demitido e o Vasco tá alegando que ele pediu demissão. O que aconteceu, que as pessoas falam nos bastidores, é que ele não já iria pedir demissão, né? Já estava se despedindo, só que o Vasco antecipou e anunciou nas suas redes sociais que ele já não era mais o técnico da equipe, né? Que ele não comandaria, não dirigiria mais a equipe futuramente. E ele, ao ver isso, entendeu como um anúncio de uma demissão. E aí a gente já vê, né, que tem todas aquelas questões burocráticas de contrato, de quebra de contrato, de rescisão de contrato, de multa, de dinheiro e de aquilo. E tudo que envolve essas questões trabalhistas aí, a gente sabe que cada um quer reaver os seus direitos, né? Então, e por esse motivo ele não pode já assim assumir a equipe do Corinthians e já pegar ali e treinar a equipe e comandar no próximo jogo, e que seria já contra o próprio Vasco, porque ele ainda está com o seu nome inscrito no BID como técnico do Vasco. Então, isso daí aí implica nessa dificuldade de ele ser inscrito pelo Corinthians, e ele precisa primeiro se desvincular do Vasco para poder estar ali indo e assumindo e tomando posse da sua posição ali no Corinthians. No começo, né, da semana, estava se especulando muito o Carille, que está comandando o Santos,
e ao que tudo indica era que havia conversas paralelas, tanto com a diretoria do Corinthians conversava tanto com o Carille quanto com o Ramon Dias, e havia se acertado com os dois, mas a preferência ainda assim era o Carille, por já ter uma vivência de Corinthians, por Augusto Melo estar empenhado em trazer o Carille, gosta do Carille, tem um envolvimento talvez no passado com o Carille, e isso tenha despertado a vontade dele de trazer o Carille, e ele acreditava no trabalho do Carille, e o Carille também estava empenhado para vir, para estar indo ali assumir o Corinthians novamente, e tinha uma confiança em talvez fazer a diferença ali. Mas alguns entraves contratuais, né? A questão da multa do Carille, que é mais ou menos de 2 milhões de reais a 2 milhões e meio. O Corinthians, a diretoria do Santos liberaria somente mediante um pagamento à vista. E o Corinthians, a gente sabe que está passando por dificuldade financeira aí, tem toda essa questão de dificuldade financeira, essa questão aí do orçamento do Corinthians, do financeiro, tá bem raso, bem complicado ali no vermelho. E isso tudo aí fez com que o Augusto Melo e a cúpula do Corinthians, a diretoria ali, optasse, depois de intensivas conversas, reuniões ali, vendo que o Carille não lavou as mãos para a questão de contratual, não colocava a mão no fogo ali pelo Corinthians, talvez assumisse a multa, pagasse, né, a multa, mas se deixando ali de lado dessas conversas, deixando somente seu staff situado e conversando e resolvendo todas essas questões. O Ramon Dias, que já havia dado o ok para o Corinthians, sinalizado o ok para a investida, para a primeira procura que o Corinthians havia feito, pressionou, falou: eu só tenho mais essa semana a resposta, eu vou esperar a resposta, senão eu pulo fora. Então, vendo a possível chance de acabar ficando sem dois técnicos, sem não conseguir nenhum, e ainda aquele que está mais fácil, que está desempregado, que não tem questão de multa para pagar, essas outras coisas, e é mais fácil de se contratar, já iria pular fora. O Corinthians acabou aí se acertando, negociando, e chegou a um acordo com o Ramon Dias. Ramon Dias, que no Brasil já treinou o Botafogo, né, entre aspas, porque não chegou a pisar, não chegou a comandar o Botafogo, porque perto dele tá assumindo ali, ele acabou fazendo uma cirurgia, ficou ali um tempo ali no hospital, e o Botafogo não esperou, no ano de 2020, não esperou, se sentiu ali traído pela escolha do técnico ali em fazer essa cirurgia e deixar a equipe na situação crítica que estava ali, nas mãos do seu auxiliar, que era o seu filho, que é o seu filho, né? E ali ele acabou sendo demitido sem nem sequer treinar. Ramon Dias, que é ídolo do River Plate, tanto como técnico quanto como jogador. Como técnico conquistou um tricampeonato, como um jogador conquistou ali um tricampeonato do campeonato argentino. Conquistou como técnico ali com a equipe do River Plate a Libertadores de 96, o campeonato argentino, e ele já tem uma rodagem já, ele é técnico desde 1995, então já tem 30 anos de carreira como técnico, já passou pela Argentina, treinou times como o River Plate, já disse que é ídolo, San Lorenzo, né? Já treinou ali o América, Independente, já foi técnico da seleção do Paraguai nos anos de 2014 e 2016, treinou o Al Hilal, Al Ittihad, treinou Pirâmides do Egito, o Libertad do Paraguai e depois o Botafogo. Depois do Botafogo, essa aí que eu falei que não deu certo, que ele ficou algumas semanas, no máximo um mês ali sob o comando, mas ainda assim, vamos assim dizer, home office, né? Ele acabou também treinando o time dos Emirados Árabes, o Al Nars, e depois foi pro Al Hilal, e após isso ele veio pro Vasco da Gama. E agora, se tudo confirmar, tudo der certo, não houver nenhuma mudança, será o novo técnico do Corinthians. Ele que fez um milagre ano passado, tirando o Vasco das profundezas da tabela ali, o Vasco chegou à lanterna, na 15ª rodada com 9 pontos, e no final acabou ali se classificando para o quê? Para
praticamente se classificou para o Brasileirão do ano que vem, né? Do ano seguinte, que seria a Série A. É quase uma classificação. No último jogo ali, com muita emoção, muito teste ali para cardíaco para os torcedores vascaínos. E ele conseguiu. Então, será que ele vai conseguir fazer o mesmo com o Corinthians? Será que ele vai ter culhão de tirar os medalhões, ou então de fazer modificações ali, bater de frente com a equipe? Veremos, né? Técnicos argentinos têm ali uma personalidade muito forte, né? Bate de frente, e às vezes algumas equipes não aceitam, alguns jogadores não aceitam, ainda mais jogadores ali consagrados. Então tem toda essa questão aí. Vamos ver, será que vai dar certo? Será que não? Com o Vasco deu certo, ele conseguiu, apresentou logo diferença, já houve alguma mudança de postura, pelo menos nos jogos seguintes a ele comandando. E será que com o Corinthians vai dar? E você, corintiano, tá empolgado? Tá esperançoso desse time? Bom, é a última chance, né? Vamos tentar. O Corinthians tem que tentar, tem que ir atrás mesmo, porque ficar dependendo de promessas ou de interino não dá. Eu fico por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Vejam mais vídeos e se inscrevam no canal e deixa seu like.